Fala galera do Wave, beleza? Como que tá aí, pessoal? Na quarentena, todo mundo em casa, isolado, saudade, engordando, só come, né? Pandemia tem a ver com panda, panda só come, né? Então assim, é piada boba, mas vamos lá. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês, né? Eu sei que muita gente aí tá sofrendo desse problema da ansiedade. Eu queria falar um pouquinho sobre ansiedade com vocês, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade? Eu entendo que ansiedade é sofrer por algo que ainda não aconteceu. Eu entendo que a ansiedade é uma coisa que acontece com a gente quando a gente, por exemplo, as pessoas ficam ansiosas com o vestibular, por exemplo. Porque como que elas ficam ansiosas? O que é ansiedade? Você está sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu. Lá na frente você já se imagina não passando na faculdade que você queria e aí você começa a sofrer. Aí você sofre porque eu não sei se eu vou passar, eu não sei se eu vou conseguir passar na primeira fase. E essa ansiedade que você tem, ela é um mal, ela é algo que atrapalha a sua vida, né? Então, assim, a ansiedade, ela tem muito a ver com esse negócio do tempo. Por quê? Porque a ansiedade é você sofrer uma coisa que ainda não aconteceu, né? E eu penso que nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso, pensar um pouquinho sobre o tempo. Então, eu quero falar um pouco sobre o tempo para que a gente possa entender um pouco sobre ansiedade. Eu não sei se você já olhou para o espelho e olhou para você mesmo e falou assim, meu, você perdeu o tempo da tua vida, sabe? Você perdeu, você namorou com uma pessoa errada e você pensa, nossa, você perdeu o tempo. Ou você, que nem eu, né? Você repetiu um ano do ginásio, eu repeti um ano do ginásio. Você perdeu o tempo da tua vida. Ou você gastou muito tempo fazendo uma coisa que não era boa. Poxa, você perdeu o tempo da sua vida. E eu queria que a gente pudesse fazer uma reflexãozinha sobre essa questão do tempo. Mas assim, eu quero fazer uma reflexão sobre o tempo para que a gente possa olhar na história da Bíblia, alguns trechos da Bíblia e amarrar isso tudo entendendo como que a gente resolve a questão da ansiedade, tá? Vamos lá. É interessante que em Eclesiastes, sempre que a gente fala de tempo, tem que abrir Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 3, ele diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu queria dizer para vocês que quando você olha para esse texto de Eclesiastes, a gente precisa entender, esse versículo 1, ele diz o seguinte: para tudo há um tempo determinado. Aqui na minha Bíblia fala ocasião certa, mas não, numas Bíblias mais antigas eles dizem tempo determinado. Há tudo um tempo determinado, há tempo certo para todas as coisas. E quando eles pegaram esse texto e traduziram no grego ficou muito engraçado. Eu vou traduzir para vocês no grego só a palavra tempo. Diz assim: para tudo há um cronos determinado, mas há um kairos certo para cada propósito debaixo do céu. E eu queria que você pudesse entender esse negócio de cronos e de kairos. São duas coisas que vale a pena a gente pensar, principalmente nesse tempo de pandemia e principalmente quando a gente fala sobre ansiedade. Eu estou lendo esses dias, estudando esses dias, o livro de Esdras. E o livro de Esdras é um livro que fala sobre o pós-exílio do povo de Deus. Então, lá em Crônicas, a gente vê o povo de Deus desobedeceu, fez um monte de erro, colocou deuses falsos dentro do templo de Salomão, tudo errado. E aí o que acontece é que vem o povo da Babilônia, um rei chamado Nabucodonosor, né? E ele veio e destruiu o templo,
pegou as pessoas, levou eles se tornaram cativos, prisioneiros, escravos lá na Babilônia, e durante 70 anos eles ficaram isolados lá. O isolamento deles foi um isolamento de 70 anos. Imagina, a vida deles foi interrompida por 70 anos, né? E aí o que acontece é que depois disso, o rei da Pérsia domina sobre o rei da Babilônia, ele ganha uma guerra, e aí ele ganha o direito de tudo. E aí esse rei, o Ciro, que era o rei da Pérsia, ele então faz um decreto dizendo que todo o povo de Deus lá, que era cativo na Babilônia, podia descer de volta, podia ir para Jerusalém de novo e ficar por lá, e poderia reconstruir o templo, e o rei Ciro disse que ele ia bancar essa reconstrução do templo. Olha que coisa boa, né? Reconstruir o templo, reconstruir a comunhão que eles tinham com Deus através daquele templo. O povo voltou alegre, começou a trabalhar, começou a construir o templo de novo, começou a levantar os alicerces. Quando eles viram os alicerces levantados assim, eles choraram de alegria, fizeram festa, ficaram contentes, o templo vai ser reconstruído. Aí o que acontece, né? Vem a aprovação, porque aparece um camarada que estava se opondo à construção do templo. E ele manda uma carta para o rei e diz o seguinte: rei, é o seguinte, esse povo judeu aqui, se você olhar na história, toda vez que ele ficou forte, ele começou a dominar sobre os outros reinos em volta. Então assim, se você deixar eles construir o muro, se você deixar eles construir o templo de novo, olha, eu vou dizer para você, é um risco muito grande de eles atacarem você. Aí o rei lá ficou com medo e falou, é verdade, então manda parar. E mandaram parar a construção do templo. Mais uma vez, eles entraram de quarentena. Eles estavam indo bem, eles estavam felizes, eles estavam caminhando para um projeto legal de construir o templo, de reconstruir aquele relacionamento com Deus, o culto, a adoração, as ofertas, os sacrifícios. E eles estavam super contentes quando houve uma interrupção, uma quarentena, quando tudo parou. E eu vejo que hoje tudo parou, né? A questão dos estudos, as faculdades, elas acontecem online, mas não é a mesma coisa que antes, né? As nossas igrejas não estão se reunindo presencialmente, e a gente fica triste com isso, porque nós gostamos de nos reunir. E eu queria dizer para vocês que esse tempo de 16 anos que ficou parado para poder reconstruir uma coisa boa, era de Deus? Era uma coisa boa? Era. Deus podia abençoar e ajudar a construir? Podia, mas o que aconteceu? O Kairos de Deus entrou em ação. Por quê? O Kairos, quando eu falei para vocês, tudo tem seu tempo determinado e há tempo certo para todas as coisas, eu queria dizer, quando a gente fala sobre o tempo, que é o Cronos e o Kairos, o Cronos é o que vem da palavra cronômetro, né? Cronologia. Então é o tempo, a sequencial do tempo. E o Kairos não, o Kairos é o tempo que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Pode demorar, pode ir rápido, mas assim, quando acontece debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, é o que a gente chama de tempo de Kairos de Deus, o tempo certo para as coisas. E durante esses 16 anos do templo, eles demoraram para isso. E eu fico pensando, quantos de nós estamos aqui na quarentena pensando assim, nossa, já perdi 2 meses da minha vida, né? Então assim, a gente pensa que a gente está perdendo, mas na verdade, e aí começa a gerar ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é o quê? É você sofrer com uma coisa que ainda não aconteceu. E você ficar parado te gera ansiedade. A gente fica ansioso, a gente não consegue dormir, a gente não tem mais horário, a gente não sai de casa, e aí isso tudo gera em nós uma ansiedade, que ela pode até se tornar uma ansiedade patológica nas nossas vidas, né? Eu já vi gente aí no meio da pandemia, dessa quarentena, que de repente começa a chorar e não para de chorar, porque fica angustiado, não sabe o que está acontecendo, se cobra muito por uma coisa que ainda não aconteceu, então a gente acaba ficando ansioso. E eu queria dizer para vocês que, queria que você guardasse essa frase, nós podemos perceber o Kairos de Deus em meio ao Cronos da nossa vida. Nós podemos perceber o Kairos de Deus em meio ao Cronos da nossa vida. Então, durante o período da nossa vida,
nós temos a oportunidade de experimentar o Kairos de Deus. E eu queria dizer para vocês que no meio dessa pandemia, no meio dessa ansiedade, a gente passa por esses momentos de ansiedade e nós precisamos refletir o que Deus tem a ver com tudo isso. Deus tem muito a ver com tudo isso. E eu entendo muito que esse tempo que nós estamos passando é um tempo de nós reavaliarmos as nossas prioridades, de nós percebermos em nós mesmos em quem nós estamos confiando. E Deus quer que você olhe para Ele. Deus quer que você entregue o seu amanhã para Ele. Deus quer que você confie nele. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu vou abrir um outro texto aqui no Novo Testamento. Paulo, ele também expressa um pouquinho essa questão do tempo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, ele diz o seguinte, vou ler 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então o que Paulo está falando? Ele está falando que agora é o tempo de nós sermos instrumentos de Deus para levar a salvação para as pessoas, né? E esse é o tempo, esse é o Kairos de Deus é o tempo certo para que nós possamos encontrar com Deus, para que nós possamos estar no lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. Para isso nós temos que, no meio do nosso cronos da vida, nós temos que ter esse insight, essa percepção do Kairos de Deus. Deus queria que nós estivéssemos aqui. Se eu estou aqui, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso? Nós precisamos pensar nisso. E o último texto que eu quero trazer para vocês é um texto para você decorar. Quem decorar, eu vou dar uma balinha para vocês, tá? Mas assim, eu queria dizer para vocês, é muito importante você guardar esse versículo. E você que é ansioso, você que é ansiosa, que sofre pelo amanhã, que sofre porque não está fazendo nada, que sofre porque amanhã não vai ter dinheiro, que fica comprando papel higiênico, que fica, sei lá, né? Eu queria que você gravasse esse versículo no seu coração. A palavra de Deus diz, 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Deus a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse Deus, ele te ama muito. Esse Deus tem o Kairos para você, ele tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem. O tempo para você entrar na faculdade, o tempo para você namorar, o tempo para você ter amigos, o tempo para você orar, o tempo para você ler a palavra. Tem tempo para tudo, pessoal. Em meio ao cronos da vida, perceba o Kairos de Deus em você. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe.